Agora falarei sobre o comando update, que é o comando que permite que a gente altere registros do MySQL com o PHP, perfeito? Então, clicando aqui no botão editar, tem que aparecer aqui os valores daquele registro aqui no formulário e clicando em alterar, ele vai fazer a alteração para a gente, perfeito? Isso faz isso com o comando update. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é copiar o formulário inteiro. Então, copiei o formulário inteiro. E aqui embaixo eu vou colocar aqui o formulário. Muito bem. Só que como eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um if. Então, if se a variável função for igual a editar, ele vai fazer esse formulário para a gente. Esse aqui. Então, eu vou fechar o meu if aqui embaixo. Perfeito? Eu abri o if aqui. Então, por que a variável função? Porque está aqui na minha URL. Aqui nem é funções.php, aqui é form.php. Tá certo, pessoal? Porque eu vou clicar aqui, ó, em editar, aí ele tem que vir para a mesma página, que é form.php, e mostrar os dados aqui em cima no formulário. Aí quando eu clicar em alterar aqui, no caso, esse botão vai se chamar alterar, aí sim que ele vai para funções.php, perfeito? Então, muito bem. Então, eu criei aqui um if. Então, se a função for igual a editar, que está aqui no caso, né? Variável função é igual a editar. Se a variável função for igual a editar, ele faz esse formulário para a gente. Senão, ele tem que fazer esse daqui para a gente. Então, aqui eu vou criar um outro if. Então, se a variável função for diferente que editar, ele faz esse formulário. Caso contrário, ele vai fazer o outro. Perfeito? Muito bem. Então, agora eu tenho aqui meus dois formulários. Se eu pressionar F5, vai continuar mostrando somente um formulário. A partir do momento que eu clicar em editar, aí sim vai mostrar o outro. Só que eu tenho que fazer uma coisinha antes. Então, como que funciona? Clicando em editar, eu tenho que pegar o ID desse registro, fazer um novo select para puxar esses dados para mim, daquele registro. Então, eu tenho que puxar os dados daquele registro e mostrar dentro do formulário para mim. Perfeito? Como que eu faço isso? Então, eu vou criar aqui, dentro das minhas tags do PHP, eu crio uma nova busca, um novo select, tá? Update. Aqui eu vou fazer um select, então. MySQL Query. E aqui eu coloco, então, select asterisco from, nome da tabela que é TB curso. E aqui eu tenho que utilizar o where. O que esse where faz? Vocês lembram que eu coloquei aqui na URL o ID? Porque eu tenho que saber qual é o ID daquele registro, para quando eu clicar em editar, pegar somente aquele registro. Então eu pego pelo ID, então eu pego somente aquele registro e mostro dentro do formulário. Então, com o ID, eu consigo saber qual registro é. Então, eu estou passando o ID pela URL. Eu estou passando então a variável função pela URL e estou passando o ID pelo URL também. E como que eu faço para pegar esses valores? Utilizo o comando, o método get. Então, eu coloco aqui ID é igual a get e o nome da variável, que é ID mesmo, perfeito? Então, esse comando aqui, que eu acabei de fazer aqui em cima, está pegando o valor desse ID aqui da URL, perfeito? Então, é dessa forma que se faz para pegar a variável quando está na URL. Então, utiliza aqui select asterisco from, tb, nome da tabela, where ID é igual a ID. O que vai fazer esse where aqui?
ele só vai pegar, ele só vai mostrar pra gente o registro desse ID que estiver aqui. Então, se eu colocar aqui o ID 2, então ele só vai puxar os dados do ID 2. Mais nada, ele vai parar por aqui. Então, ele só vai puxar os dados do ID 2. Como eu não sei qual ID é, eu tenho que ver qual vai vir um ID pela URL. Então, eu coloco aqui o nome da variável que eu criar aqui. Perfeito? Se eu criar aqui ID Fernando, aqui eu teria que colocar ID Fernando. Só que aqui seria o ID mesmo, porque aqui é o nome do campo da tabela, que é ID mesmo. Perfeito? Eu vou deixar tudo como ID. E prontinho. Eu então faço while de novo. Eu vou criar aqui então linha é igual a MySQL fetchArray. E o nome da variável que eu criei aqui na select, que é SQL update. Abre e fecha chaves. E aqui eu coloco o nome eu vou criar as variáveis para pegar os valores que estão dentro do campo da tabela e jogar dentro da variável, para mim agora jogar dentro do formulário. Então a gente está fazendo tudo ao contrário agora. Primeiro a gente pegava o valor preenchido no formulário, jogava dentro da variável para jogar dentro da tabela. Então agora eu estou pegando da tabela, jogando dentro de uma variável para jogar no formulário novamente para poder alterar os dados, correto? Então vou colocar aqui que é o campo nome, uma variável nome, a variável linha, que tem que ser a mesma variável que eu criar aqui dentro do while. E aqui o nome do campo da tabela, que é nome. Eu faço isso para todos os campos, que é nome, e-mail, cidade e mensagem. Cidade e mensagem. Correto? Então agora eu tenho aqui todos os valores que eu preciso. E agora eu tenho que jogar esses valores dentro do formulário. Como que eu faço? Então eu venho aqui no campo text field do formulário mesmo. E coloco aqui value. E aqui eu coloco um echo para jogar o valor dentro do value do formulário. Então aqui eu coloco nome. Outra forma é vir pela parte de design, perfeito? Clica aqui e aqui na propriedades, nesse campo você coloca o código PHP, que no caso aqui é o e-mail, então eu coloco aqui e-mail. Tá certo? Mesmo processo aqui para a cidade. Opa. Cidade. E a mesma coisa para o mensagem que seria aqui dentro. Só que se for pelo código, o campo, o text area não tem o valor. Então você tem que colocar entre essas duas tags. A tag de abrir e fechar o text area, perfeito? Então eu coloco aqui mensagem. Muito bem, eu vou alterar o nome do botão para alterar. E agora esse é meu segundo formulário. Então eu tenho um formulário de cadastro que está aqui. Ele vai aparecer quando a variável função for diferente de editar. E quando a variável função for igual a editar, vai mostrar esse formulário aqui com os dados do banco de dados. A variável função vai ser igual a editar quando a pessoa clicar nesse botão aqui, correto? Aqui vocês podem ver que eu abri as chaves aqui no while e fechei logo embaixo. Por quê? Porque eu só vou mostrar um registro. Eu não vou fazer um loop para mostrar diversos registros. Por isso que eu posso fechar logo embaixo das variáveis que eu criar. Perfeito? Eu não preciso fechar aqui embaixo do nosso formulário. Porque só vai ser um registro só. Então ele vai puxar aquele registro e já vai parar. Não vai puxar mais nada. Correto? Aqui a gente muda também. Então é funções.php. Função é igual a editar. E eu tenho que passar o ID também. Então ID é igual a ID. Correto? Então aqui quando eu clicar no botão alterar desse formulário aqui, ó, alterar, quando eu clicar nesse botão de alterar desse formulário, ele vai me levar para a página funções.php. Lá eu vou saber que a função é editar e não cadastrar. Então ele vai fazer só o bloco de editar e eu tenho que levar o ID para saber qual registro que ele tem que atualizar e não atualizar a tabela inteira. Então eu tenho que informar qual ID que é para ele alterar somente os dados daquele ID. Perfeito?
E é isso aí. A parte de include de conexão está aqui embaixo. Eu tenho que subir ela então, senão ele, como o código está aqui em cima, eu tenho que pôr aqui em cima include. Perfeito, então a conexão tudo certo, tudo perfeito. Vou pressionar F5 e vou clicar aqui, ó, editar. Então as informações têm que aparecer aqui no formulário. E apareceu. Se eu clico no de baixo, aparece. Só não está aparecendo a cidade. Vamos ver por que não está aparecendo a cidade. Porque eu não coloquei, né? Então aqui eu coloco a cidade. Cidade, muito bem. Vamos ver se aparece. Pronto, apareceu a cidade agora perfeitamente. Correto? Então, eu já estou conseguindo visualizar os dados dentro do formulário. Agora eu tenho que fazer o que? Eu tenho que pegar, alterar os dados. Clicando em alterar, ele tem que levar para a página funções.php e voltar para essa página form.php. Então, segundo processo que eu tenho que fazer, vim aqui em funções.php e criar um if. Eu vou criar aqui uma linha de comentário só com estrelinhas para a gente fazer a divisão. Vou colocar aqui em cima e aqui. Então, muito bem, o de cima é quando precisa gravar. Então, vou criar aqui um novo if. Então, if, se a variável função for igual a editar, entre aspas, ele tem que fazer esse bloco de comando pra gente, certo? Então, vamos lá. SQL alterar. Isso aqui é uma variável qualquer, pode ser qualquer outro nome, tá certo? Então, MySQL carry. E agora eu vou utilizar o comando update. Então, como que eu faço? Update, nome da tabela, que é tb curso, set. E aqui eu coloco o nome dos campos. Eu coloco assim, nome do campo, da tabela, que é nome, igual, abre e fecha, aspas simples. E aqui o nome da variável do formulário, que aqui no nosso caso é grava nome, grava e-mail, grava cidade, grava mensagens. Então aqui é o nome da tabela do campo, o nome da tabela do campo o nome do campo da tabela, né? E aqui é a variável que está com um novo valor do formulário. Então é grava nome mesmo, que a gente não alterou lá no formulário. Vírgula, eu vou pro próximo, que é e-mail, aí eu coloco igual, abre e fecha, aspas simples e nome da variável que está com a informação do formulário, que é grava e-mail. Separa por vírgula. É um processo. Cidade é igual, abre e fecha aspas simples, nome da variável que está armazenando as informações do formulário. Grava cidade. Separa por vírgula. Mensagem é igual, abre e fecha aspas simples, nome da variável, grava mensagem. Muito bem. E aqui no final eu coloco o where, para saber qual registro que ele tem que atualizar. Senão ele vai atualizar, se eu não colocar esse where, ele atualiza a tabela inteira com os dados que você preencher no formulário, tá certo? Então eu coloco aqui ID é igual a ID. E aqui eu tenho que fazer o mesmo processo, eu tenho que pegar o valor do ID que está na URL. Então eu coloco o mesmo processo que eu fiz na página form.php, que é o método get. Ele vai pegar o valor do ID que está na URL. Perfeito. Muito bem. Aqui eu vou colocar o mesmo comando do header para quando fizer a atualização voltar para a página form.php. E é isso aí. Vamos testar. Pressionar F5. Vou escolher aqui Amanda e vou alterar aqui. Vou colocar amanda@amanda.com.br. Vamos alterar para ver. Muito bem, ele voltou para a página form.php. Vou clicar novamente Amanda. E aqui está o e-mail da Amanda. Foi alterado na nossa tabela perfeitamente. Se visualizarmos aqui no phpMyAdmin, vamos ver que foi alterado também. Ó. Aqui está o novo e-mail da Amanda. Vou alterar aqui essas duas cidades de São Paulo, que é o Fernando e o Fábio. Vou colocar sem o... Esse acento aqui está errado, então eu vou arrumar. Fernando Noronha, São Paulo,
São Paulo. Vamos ver se ele altera. Alterou. Está perfeito. Tudo alterado. No Fábio também está com probleminha. Então a gente vem aqui. São Paulo. Muito bem. Vamos ver agora aqui na nossa tabelinha. Aqui, ó, perfeitamente. Tudo alterado com sucesso. Então, eu estou utilizando aqui a função o if para ver se é para gravar, se é para alterar ou se é para excluir, que vamos fazer agora. Então, para fazer uma alteração dentro da tabela, então a gente tem que saber qual registro que vai ser alterado. No nosso caso aqui, ó, tem o ID. Pelo ID eu consigo saber qual registro que vai ser alterado. Eu pego esse ID, eu coloco aqui no where, tá certo? Que eu passo pela variável. Porque vocês podem visualizar aqui, ó, quando eu passo o mouse em cima aqui do editar, aqui na barra aparece qual ID que é esse registro. Se eu clicar aqui esse aqui é o ID 3 no caso, tá certo? Se eu clicar aqui em alterar, também esse ID está sendo passado pelo botão, pela URL que está aqui no nosso formulário. Isso aqui é o função.php, função é igual a editar e ID é igual a ID. Então eu também estou passando qual é o ID desse registro para a página função saber qual registro alterar. Então update, nome do curso, set, e aqui é o nome do campo e o nome da variável que está armazenando os dados do formulário. Tá certo? Então esse é o comando update, pessoal, e até a próxima.